Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal Direito da Sua Família. Vamos falar de uma maneira descomplicada a respeito de um assunto muito bacana que é a alienação parental. Tá interessado? Continua com a gente. É o seguinte, o assunto mais moderno, o que está acontecendo aí de último a respeito dessa questão da alienação parental é justamente o projeto de lei que tenta revogar a lei da alienação parental. Né? Hoje é dia 23/8/23. No dia 16 de agosto, há pouquíssimos dias, ela passou na Comissão de Direitos Humanos no Senado Nacional e ela avança para as próximas comissões até chegar no Congresso. Isso vai ser votado, enfim, tem um caminho longo, mas está tramitando aí e é possível que seja revogado. Mas será que a lei de fato é ruim? Bom, os argumentos para a revogação dessa lei vão no sentido de que a lei veio para proteger as crianças, mas na verdade está sendo utilizada de maneira errada para entregar a guarda de crianças para pais abusadores. É isso. Esse é o principal argumento daqueles que defendem a revogação desta lei. Por outro lado, o objetivo da lei, quando foi criada, foi justamente para garantir um direito fundamental das crianças, que é o direito à visitação, convivência, né? Chame como quiser. Uns falam que pai não é visita, que mãe não é visita. Concordo, mas o nome pouco importa. O que importa é o conceito, que é da convivência, né? O direito que a criança tem, que é inalienável. O que é isso? É um direito que não dá para se negar, né? É um direito dela de conviver com ambos os pais. Com o pai e com a mãe, com os genitores. Enfim, é isso. A ideia é muito boa, até porque, antigamente, muito se discutia a respeito do conceito de alienação parental, lembrando que é a lei de 2010, mas não se tinha mecanismos para fixar o que era, e essa lei determinou o que é. O que é alienação parental, gente? A alienação parental é qualquer meio que um dos genitores ou os avós, outros parentes, possam se utilizar para manchar a imagem que a criança tem de um dos genitores, seja do pai, seja da mãe. E neste sentido, a ideia é muito boa. Evitar que a criança seja usada como forma de retaliar a outra parte, mesmo ferindo, né, tendo como vítima principal a própria criança, é uma ideia muito boa. O que a gente tem que evitar, né, e aí que eu acho que a lei de repente poderia ser atualizada, é evitar justamente a utilização errada dessa lei. Então, detalhe, quem pode cometer a alienação parental? O pai, a mãe, os parentes, os avós paternos e maternos, os tios, né? Todas as pessoas do núcleo familiar que podem de alguma maneira influenciar e manchar a imagem da criança, do pai que a criança... Vamos de novo. Manchar a imagem que a criança tem de um dos genitores, do pai ou da mãe. Basicamente é isso, tá? Então, eu acho que o objetivo da lei é nobre. O que a gente tem que evitar é a utilização errada. E por que que tem utilização errada? Falta de informação. É por isso que nós estamos aqui conversando com você. Para evitar a falta de informação, porque isso é gravíssimo. A falta de informação faz com que as pessoas cometam erros graves que podem até, de acordo com a lei da alienação parental, influenciar na inversão da guarda. E aí que está o jogo, sabe? Aí que está o pulo do gato. Bom, vamos lá. Mas antes da perda da guarda, existem outros mecanismos possíveis que a própria lei permite, como sendo mecanismos de penalização. A lei presta atenção em quem está fazendo isso. Então a lei pode dar uma advertência, né? O juiz pode dar uma advertência, o juiz pode determinar um acompanhamento psicológico, psicossocial, com psicólogo e assistente social. O juiz pode dar uma multa para evitar que isso volte a acontecer. O juiz pode alterar a guarda e também alterar o domicílio da criança. Bom, só que tem que ser utilizado também, essa lei tem que ser aplicada com parcimônia, com cuidado, né? É sempre, nos processos que envolvem menores, o Ministério Público sempre age como sendo
um agente de proteção às crianças. Pelo menos assim deveria, esse é o conceito. Quando há incapazes num processo, o que é incapaz? Pessoas que não têm condições processuais de se expressar. Então, os menores de idade, os idosos que eventualmente estão ali num processo já de interdição, né? Os que têm deficiência de alguma maneira ali, que são determinados como incapazes, estas pessoas não podem fazer nenhum negócio jurídico e, por via de consequência, não podem também se representar, manifestar a sua vontade diretamente em juízo. Então, o Ministério Público age como fiscal dos direitos destas pessoas que seriam as mais frágeis, beleza? Bora. O que acontece então? Existem muitas formas de se aplicar essa lei. O que está acontecendo é que existem, muitas vezes, mães que estão ali sentindo todas as dores dos abusos, seja abandono material, seja abandono afetivo, de repente a carga está muito pesada, tem muitos e muitos casos, porque que afeta mais mães, né? A alienação parental afeta mais mães, essa lei ela bate mais nas mães, porque as mães, quase 90% dos casos, né, em quase 90% dos casos, são as mães que ficam com as crianças nos divórcios, nas separações, ou até mesmo naquelas relações onde não houve nem relacionamento contínuo, né? A criança nasceu por um relacionamento breve, rápido ali, enfim. Não estamos aqui para classificar os relacionamentos. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, apesar disso estar mudando devagarzinho, quem fica com a criança é a mãe. O direito tem entendido que a mãe é a melhor pessoa para ficar com a criança na maioria das vezes. Isso tem, veja bem, aqui me perdoem as pessoas que entendem o contrário, isso tem a ver também com a própria lógica da reprodução humana, né? A mãe tem um instinto de proteção, a mãe é que tem, normalmente, é a mãe que tem ali maior jeito, né? A maternidade é algo feminino. Então, eu não acho que esteja errado haver esse privilégio em relação à mãe. Óbvio que existem casos diferentes. O pai pode muito bem agir ali como cuidar de uma criança desde pequeno. A mãe pode muito bem falar assim, olha, eu não sou uma pessoa que sou muito boa com isso. Ele é melhor pai do que eu sou mãe, e tudo bem também. Hoje em dia, as relações estão mudando, as mulheres estão tendo cada vez mais autonomia, e são escolhas dos seres humanos que a gente não tem que entrar nesse mérito. Mas, na maioria das vezes, ainda o que acontece é a mãe ficando com a criança e o pai indo viver a vida dele como se solteiro fosse, enfim. Bom, só que é por isso que bate, que reflete mais nas mães, porque é mais as mães que cometem a alienação parental, muitas vezes sem saber, naquela ânsia de se proteger, da raiva que dá de passar apuro com a criança, sem ter o apoio devido, porque a lei também deveria punir o pai que esconde patrimônio para não pagar pensão, que oculta, que mente, sabe, esse tipo de coisa, deveria também punir, apesar de existir, para quem não paga a pensão, a pena de prisão civil, que é a única dívida no Brasil que ainda prende alguém é alimentos. Por quê? Por causa da importância. Mas não é só isso. Deveria, sim, na lei da alienação parental, ela ser atualizada para incluir o pai que esconde patrimônio. E se ficar determinado que ele ocultou, que ele também sofra as penas da lei. Sabe? Aí a gente teria colocando em igualdade de condições. E a gente, as pessoas, os advogados familiaristas, enfim, todo mundo, a sociedade como um todo, tem que divulgar a informação positiva para as mães não perderem a guarda por desconhecimento. Porque olha só, afastar a criança como forma de retaliação está ferindo a criança e está cometendo alienação parental. Você eventualmente mudar sem avisar, com o fim específico de dificultar a convivência com o genitor, né? Você falar mal, enfim, afastar de todas as formas, né? Psicologicamente, manchando, mentindo para a criança, enfim, tudo isso está errado. É importante que você não faça. Separar a figura do ex, da ex, do pai e da mãe é muito importante. Entre homem e mulher,
a relação acabou, pode ter sim, algumas dores, pode ter alguns problemas, pode ter deixado marcas, cicatrizes, mágoas, enfim. Mas em relação à criança, é o pai e a mãe dela. Vamos proteger as crianças, gente. Vamos tentar divulgar informação, não para que a lei seja revogada, mas para que a lei seja alterada, né? Para que exista mais critérios antes da inversão da guarda, né? Para que exista mecanismos também de punir o pai que esconde dinheiro, que esconde patrimônio para não pagar o valor devido, né? Que é o que acontece também na grande maioria das vezes. Então, vamos dar o peso certo, proteger as crianças é o melhor caminho. E se você está passando por alguma situação como essa, ou conhece alguém, né? Manda esse vídeo para ela, divulga o nosso canal para que a gente se anime cada vez mais a produzir conteúdo de qualidade para você. E se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de seguir o nosso canal, de ativar o sininho lá para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que isso é um assunto relevante de verdade e para prestigiar o nosso trabalho que está começando e a gente espera aí que seja o começo de uma coisa muito longa. Valeu, gente!